Olá, uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa tarde, esse final de semana que está começando. Amém? Mais uma semana estamos falando da palavra do Senhor e hoje vamos falar. Você tem cumprido um princípio da palavra do Senhor que ele diz para nós guardarmos o nosso coração? Você tem cumprido isso? E vamos saber um pouquinho mais o que é guardar o nosso coração, o que o Senhor está querendo dizer, como ele é contaminado. Isso é muito importante, porque daquilo que está no nosso coração é aquilo que flui, são as fontes da vida, como a palavra de Deus diz. Amém? E eu quero começar com esse texto que fala em Provérbios, capítulo 4, do 20 ao 23, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos, guardas dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui a palavra fala no verso 20, fala sobre os ouvidos, e no 21 fala sobre os olhos, sobre aquilo que entra nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Nós precisamos saber que os nossos sentidos, eles são fontes. Eles são fontes. Os nossos ouvidos são uma fonte. Os nossos olhos também, como a palavra de Deus diz, os nossos olhos, eles são as janelas da alma. Então, tudo aquilo que está entrando pelos nossos ouvidos e os nossos olhos, ele acaba descendo ao nosso coração. Vai à nossa mente e ao meu coração. O que é o coração, né? A gente fala o coração é aqui, mas o que é o coração? São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, que ele provém de uma área do nosso cérebro, né? Então, ele vem à nossa mente e ele está ali, ele começa a criar raízes no nosso coração. Então, tudo aquilo que entra por essas fontes, elas acabam atingindo diretamente o nosso coração. Por isso, cuidado com tudo aquilo que nós ouvimos e vemos. Às vezes nós não damos muita importância e a gente pensa assim: poxa, eu tô olhando, mas eu sei que aquilo ali é errado. Tô olhando na televisão, mas eu sei distinguir. Você sabia que estudos apontam que de tanto eu ver, de tanto eu ouvir algo que para mim aparentemente parece errado, é incorreto aquilo, mas de tanto eu ver ou de tanto eu ouvir, aquilo passa a ser uma verdade dentro de mim, né? Você já ouviu alguém falar assim: uma mentira contada muitas vezes como verdade acaba se tornando uma verdade? Porque para quem conta aquilo, ela assimila como uma verdade, mas ela continua sendo uma mentira. Mas no ditado fala isso por quê? Porque a pessoa acaba assimilando aquilo como sendo uma verdade. Então, por isso, nós cuidarmos. Não é qualquer coisa que deve entrar pelos nossos olhos ou os nossos ouvidos. Você já ouviu aquele versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes? O que é as más conversações? Aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que está passando pelo meu filtro aqui, pelo meu ouvido. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? O que são os costumes? São as saídas. É aquilo que eu estou fazendo. Então, entrou pelo meu ouvido e vai corromper aquilo que sai de mim, né? Da mesma forma, precisamos cuidar quando nós ouvimos uma história de alguém. Você já ouviu, né, o telefone sem fio? Pois é, acontece bastante, né? Um conta uma coisa, quando chega lá na terceira, quarta pessoa já está completamente diferente a história. Então, nós precisamos cuidar que aquilo que nós ouvirmos, nós precisamos discernir e buscar na fonte. Não alguém me disse, eu ouvi falar, parece que é desse jeito. Ou seja, nós acabamos por ouvir e sai de nós algo que não é aquilo que é verdadeiro. Tá corrompido, tá sujo, saiu de uma fonte contaminada, você não sabe a intenção com que aquilo foi falado para você, você não sabe de que fonte veio aquilo. Então nós precisamos discernir e ter um cuidado de que aquilo que está saindo de nós é verdadeiro, é verídico, de que aquilo que nós ouvimos procede de alguém que realmente tem um caráter, uma índole. Então,
tudo isso precisa ser verificado, porque se nós sairmos espalhando, falando coisas que nós não temos certeza, além de nos corrompermos, nós estamos afetando outra pessoa, né? Nós estamos afetando por quê? Porque muitas vezes as coisas que saem de nós, saem das pessoas de maneira incorreta, acaba afetando a outra pessoa de uma maneira muito ruim. Aquela pessoa nem foi aquilo que aconteceu e você está espalhando algo. Então nós precisamos zelar por aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, para que isso não contamine o nosso coração, para que más conversações não corrompam as nossas vidas. Precisamos cuidar este filtro. Então, tudo aquilo que nós ouvimos ou nós vemos, que pode... Lembra que eu falei que às vezes a gente pensa assim, poxa, eu sei que aquilo é errado, mas eu estou vendo. Mas aquilo acaba acendendo dentro de você coisas que daqui um pouco está saindo, virando pecado. Sim, alguém... Vou dar um exemplo. Alguém que tem problema com prostituição, problema com pornografia... E daí ela está assistindo um programa que está incentivando isso. O que é isso? Eu estou vendo, são os meus olhos, são filtros que estão ali. Isso acaba contaminando e novamente acelerando, trazendo à tona algo que a pessoa já estava matando. Já era um pecado que estava morto, mas você começa a assistir, aquilo começa a acender dentro de você. Então, nós precisamos zelar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. E eu quero citar aqui, estamos falando sobre o nosso coração, certo? Então, aquilo que nós vemos, ouvimos, vai interferir diretamente. Em Salmos 12:2 fala sobre o coração dissimulado, que fala sobre lábios bajuladores e coração fingido. Evitar o coração endurecido. Em Provérbios 28:14 fala: feliz o homem constante no temor, mesmo que o que endurece o coração cairá no mal. O Senhor fala para nós cuidarmos e evitarmos o coração orgulhoso, o incrédulo, ou seja, aquele que se afasta da presença de Deus, o coração que se esfria. E a palavra de Deus fala sobre que a iniquidade iria aumentar e haveria esfriamento do amor. Por isso devemos fugir de um coração frio, de um coração que cai em iniquidade. E no coração impuro, em Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. E agora falando sobre a pureza do coração, nós temos em Salmos 24, verso 13 e 4 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mãos limpas, ele fala sobre uma conduta íntegra. E o coração puro se refere a motivações e a caráter. Qual a motivação do nosso coração? Eu falei, acho que foi no vídeo da semana passada, eu falei sobre a questão da motivação do coração. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vendo, ouvindo? Por que eu estou permitindo o meu coração ficar exposto a coisas que vão contaminá-lo? Queridos, nesses dias nós precisamos nos guardar das notícias, nos guardar da perversidade, nos guardar de afrontar as pessoas. Nós precisamos compreender que em todas as coisas o Senhor tem o controle. O Senhor, ele continua no controle de todas as coisas na nossa vida, continua no controle do nosso Brasil, da nossa nação. O Senhor, ele continua no controle. E nós precisamos guardar o nosso coração para nós não enchermos ele de ira, não enchermos ele de raiva, de rancor, querendo afrontar todas as coisas. Queridos, nós temos um justo juiz. E o justo juiz, a seu tempo, é ele quem julga todas as coisas. O que cabe a nós
é orarmos pelas pessoas, é orarmos pelas situações, e Deus, na sua mão poderosa, moverá todas as coisas à nossa volta. Mas nós precisamos confiar, o nosso coração ele precisa estar firmado na rocha inabalável que é Jesus. Quando o nosso coração começa a ficar duvidoso das coisas, quando nós esmorecemos, esfriamos, então ali o nosso coração começa a se contaminar. Muitas notícias ruins, o nosso coração se contamina e nós esfriamos. Pensamos que Deus nos esqueceu, pensamos que Deus já não está vendo a nossa situação, e isso não é verdade, queridos. E todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, que nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração. Por isso nós precisamos aprender a descansar, a entrar em oração e dizer: Senhor, arranca isso de mim, arranca essa má intenção do meu coração, arranca esse desejo impuro do meu coração, arranca isso, Senhor, porque eu tô querendo o mal daquela pessoa, porque eu tô querendo que ela pague algo que ela cometeu. Queridos, essa limpeza do nosso coração precisa ver. Só que se nós encobrirmos ela tá ali criando raiz. Mas todas as vezes a palavra diz que nós devemos confessar e abandonar. Então nós alcançaremos a graça, a misericórdia de Deus. Então essa disposição precisa haver. Senhor, eu confesso, o meu coração está contaminado. Eu tô desejando algo que não provém do Senhor. Senhor, eu tô com raiva daquela pessoa, eu me irei, Senhor, o meu coração tá assim. Limpa o meu coração. Queridos, nada como nós termos a sinceridade no nosso coração perante o Senhor, para que Ele venha limpar. O Senhor, Ele conhece todas as coisas, querida. A palavra de Deus diz: Senhor, sonda o meu coração e conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Então o Senhor conhece o nosso coração, o que Ele espera de mim e de você é que nós venhamos a identificar e nos arrepender. Sempre será, querido, sempre terá um caminho, que é o arrependimento, reconhecimento, arrependimento e abandono. Né? Abandono daquele sentimento, abandono, mas primeiro começa identificando. Então, que nós não venhamos a encobrir nada que está no nosso coração, mas confessarmos ao Senhor que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar. Amém? Glória a Deus, porque Jesus é perdoador e nós devemos sempre buscar nele essa limpeza, essa purificação. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Então, deixa sua curtida, comente aqui no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Precisamos guardar nesses dias o nosso coração. Pai, abençoa a vida, Senhor, dos teus filhos, prospera o caminho deles. Senhor, limpa o nosso coração, ó Pai, não permita jamais que ele seja contaminado pela impureza, pelas coisas deste mundo, Senhor, pelas afrontas do inimigo, pelas afrontas das pessoas. Sabemos que a nossa luta, Senhor, ela não é contra carne e sangue, Pai. Que nós venhamos sempre a lembrar disso. O inimigo, Senhor, ele tenta nos contaminar, ele tenta colocar pensamentos, ele tenta, Senhor, entrar, Senhor, no nosso coração para que ele seja contaminado. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê discernimento espiritual para que nós não venhamos cair em laço do inimigo. Senhor, nos fortalece, Pai, fortalece o nosso coração nesses dias, Pai. Assim como um agricultor, Senhor, que lavra, que planta e precisa esperar o tempo certo, Pai. Que venha, Senhor, esse tempo, Deus, na nossa vida, que nós tenhamos essa paciência, assim como o agricultor, de esperar todas as coisas, Pai, e não querermos agir pela força do nosso braço, Pai. Assim, Deus, eu oro e abençoo, Pai, cada vida. E te peço, Deus, traga, Senhor, conserto, traga, Senhor, arrependimento. Se algo no nosso coração nos mostra, Pai, para que venhamos a nos arrepender e a nos consertar perante o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém?